Está no ar mais um Justiça e Cidadania pela TVD. Eu sou Djair Rota e agradeço a sua audiência. No programa de hoje vamos tratar de um tema muito recente em nossa legislação, um tema que ainda está para ser mais explanado. Hoje nossos convidados, doutora Damares Helena de Jesus, advogada, e doutor Ângelo Henrique Boteon, psicólogo. Doutores, uma boa noite, agradeço a presença de vocês em nosso programa. Doutora Damares, no campo de vista jurídico, o que é alienação parental? Boa noite, Jair. Alienação parental é qualquer interferência psicológica na formação da criança e do adolescente no âmbito familiar. Ela pode ser tanto feita pelos genitores quanto por outro parente, um avô, uma avó, um tio. E qual o objetivo dessa lei? O objetivo da lei é preservar a criança e o adolescente e principalmente a relação familiar, é assegurar a criança e o adolescente que ele tenha uma boa situação familiar. Entendi. E existe punição para o caso do alienador, quem comete essa alienação? Existe. A lei prevê diversas formas de punição, desde a advertência até a suspensão do poder familiar, que seria, no caso, mais grave. Entendi. Quem pode cometer essa alienação? A alienação parental ela pode ser cometida tanto pelos genitores, pai, mãe, quanto uma avó, um avô, um tio, uma tia. O importante é ressaltar que essa pessoa tem que ter uma autoridade familiar sobre essa criança e esse adolescente. Ele tem que ter uma autoridade, tem que ter a guarda da criança ou uma situação de autoridade. Quais são as atitudes mais comuns que se vê no cotidiano aí em relação à alienação parental? É quando um dos genitores acaba infringindo ou colocando uma atitude desregrada sobre o outro. Falar, o seu pai é um alcoólatra, sua mãe é uma vagabunda. Esse tipo de situação que faz com que a criança tenha receio de estar com o genitor. E como proteger a criança que está nessa situação sendo ofendida? Qual o termo que se usa no campo de vista jurídico? Nesse caso, o juiz e o Ministério Público, eles devem analisar de caso a caso, para colocar desde uma questão de multa ou mesmo uma advertência para quem está cometendo, até a punição mais severa, que seria a suspensão do poder parental. Só que cada caso tem que ser examinado de caso em caso, porque tem que ser realmente analisado se está realmente acontecendo alienação parental. Porque pode ser que um pai diga que esteja, mas que seja um problema da própria criança em relação ao genitor. Entendi. Henrique, como se pode identificar no campo da psicologia uma situação de alienação parental? A alienação parental, ela consiste em todo o movimento ou campanha do genitor ou o cuidador em estar alienando a criança em detrimento do outro genitor. Isso considera alienação parental. A síndrome é quando é estabelecido essa alienação. No caso, a criança ela passa a ter repúdio ou aversão ao outro genitor, não querendo ver onde que já consegue estar estabelecendo esse quadro. Entendi. E de que forma a criança pode ser prejudicada? A criança ela é prejudicada de todas as formas, porque no caso ela tem um afastamento e até a ideia de que o outro genitor realmente não gosta dela, ou senão até mesmo que ela foi abusada sem ela mesma estar sabendo disso. A alienação parental ela pode ser considerada uma violência contra o próprio filho? Totalmente. É uma violência que é um abuso psicológico contra a criança. No caso, a ponto dela perder a vivência com um dos pais dela. Entendi. E que motivo desencadeia esse comportamento? Aliás, além desse motivo, quais são os comportamentos identificáveis em uma criança ou um adolescente que apresenta essa síndrome? Então, os motivos para estar estabelecendo uma alienação parental sempre ocorre em casais que se separam. Aí pode ser um motivo desde ciúme, ou briga por divisão de bens,
ou se não por inveja do outro genitor ter sucesso na sua vida, com outro relacionamento. Então tudo isso pode estar desencadeando, ou até mesmo o não querer ter separado. Aí uma forma de estar penalizando o outro genitor usa a criança como instrumento. Entendi. E quais são os sintomas ou as características que a criança ou adolescente apresenta quando ele tem essa síndrome? Para ser identificado, no caso tem que passar por uma avaliação psicológica e é um trabalho muito minucioso, a ponto do profissional que vai estar fazendo essa avaliação e ter o real conhecimento sobre a síndrome de alienação parental. Porque daí a criança, ela vai demonstrar aversão, não vai querer estar visitando ou até conversando com o outro genitor, e tem que identificar se realmente não tem real motivo para isso. Porque às vezes a criança pode sim ter sofrido abuso, ou se não até um abandono pelo pai, aí isso não é caracterizado alienação. Entendi. E como que pode se proteger a criança ou adolescente nessa situação? Então, quando se trata de criança, a gente sempre tem que lidar com o bom senso. Que no caso, o pai tem que ter o bom senso que, por mais que foi infeliz com a separação, tem que permitir que o filho tenha convívio com outro pai. Entendi. Ou a mãe, a princípio. Ângelo Henrique, obrigado por ter aceito o nosso convite, agradeço desde já a sua presença. Doutora Damares, muito obrigado. Eu sou o Djair Rota e agradeço a sua audiência em mais um programa Justiça e Cidadania. Esperamos ter tirado as dúvidas dos nossos telespectadores. Sugestões de pauta neste e-mail que está aparecendo embaixo do seu televisor. Muito obrigado.